Boa tarde aos presentes. Eu não sei até que ponto aqueles que estão aqui hoje estavam ontem. Em todo caso, os temas são complementares. Ontem me foi pedido tratar da mística, na gestão da escola cristã. Então, eu me detive mais em aspectos gerais, que o ambiente escolar deve ter e fomentar para que realmente possa ser fiel à sua vocação cristã. Hoje eu gostaria de me deter mais na própria figura do educador, e fazer algumas referências ao conteúdo que esse educador deveria transmitir, não somente nas aulas em si, mas na vida. Bom, primeiramente, o que eu disse ontem, repito, o que é que eu entendo por mística aqui nesta minha fala? Trata-se de coordenadas mentais e anímicas, de alma, que motivam e sustentam um estilo de vida e um conjunto de opções e ações. Então, um educador católico, um educador que queira fazer do seu fazer educativo realmente baseado numa inspiração católica, né? Que estado de espírito, que conjunto de ideias, de valores deve norteá-lo? A mística supõe, portanto, um ideal, um compromisso, uma crença num determinado projeto que envolve realmente toda a pessoa daquele que faz a educação, no nosso caso. Aqui, veja, não se trata de ser professor somente, entendo o professor como transmissor de conhecimentos, de conteúdos, mas educador. O próprio conceito de educação. Em geral, pode-se falar da educação, e me detenho agora nisso, como uma influência intencionada sobre o ser humano. Uma influência intencionada. Tem-se um objetivo, tem-se uma metodologia para influenciar esse ser humano em crescimento com um propósito, formá-lo ou desenvolvê-lo como tal. Eu não sou técnico em educação. Como eu dizia ontem, fui professor, grande parte da minha vida. Mesmo depois de padre, fui professor de filosofia, teologia, fui formador em seminário. Então, e um padre sempre está envolvido com formação, mas não sou técnico em educação, né? O que vi um pouco de educação, assim, de um modo mais técnico, e enquanto ciência e da pedagogia, foi quando do meu curso de filosofia, que era endereçado também para a licenciatura, né? Mas gostaria de partir desse conceito, não é? A educação como uma influência intencionada sobre o ser humano em crescimento, o ser humano como um canteiro de obras, com um propósito, formá-lo e desenvolvê-lo como tal. A própria etimologia é bem indicativa desta dinâmica. Educare, conduzir, guiar, orientar. Eu sempre recordo da mesma raiz, aquela frase de Jesus no Evangelho, quando ele manda que os apóstolos, depois de pregar, na barca, ele diz para os apóstolos conduzir a barca para o alto mar. Duc in altum. Vejam a raiz. Duc é a mesma raiz de educare. Então, conduzir para o alto. Conduzir para o alto mar da vida. Então, educare tem essa dinâmica de conduzir, guiar, orientar. Não é? E também do latim educere, fazer sair, extrair, dar à luz. Veja, a própria raiz de educar, né, nos coloca muito distantes da educação como mera transmissão de conhecimento. E esse é um grande problema hoje. Mais do que de professores, precisamos de mestres. Mestres. Mestre toma pela mão. Mestre conduz. Mestre ajuda a levar para o alto mar da vida. Mestre faz sair.
Um mestre de verdade é um construtor de gente. Não tem investimento mais belo, não tem aventura mais apaixonante do que construir gente, pessoas. E alguém que tem a vocação de ser educador não pode se furtar a isto. E aqui eu penso desde já num educador católico, porque esse sim tem esse tem todo um horizonte de valores, de visão da vida, de mundo, de ideais, para transmitir aos educandos. E aqui, como eu dizia ontem, deixe-me repetir logo, eu não penso simplesmente nas atividades, por exemplo, de aulas de ensino religioso. É muito mais amplo que isso. Eu penso naquele que, seja em que disciplina estiver ministrando conteúdos, a postura dele, os exemplos de vida dele, o modo de interagir com os alunos, portem esses valores. Esses valores. Essa é uma grande crise nossa, não é? É que muitas vezes você tem professores que são simples transmissores de conhecimento. Então, nestas noções de educação, educare, educere, estão em jogo aqui dois polos. O educador, aquele que faz sair, que conduz, e o educando, que será plasmado, que sairá sendo conduzido. Pode parecer antipático logo de primeira, quando diz, não, todo mundo tem o que ensinar, todo mundo tem que aprender. Sim, todos nós aprendemos. Eu, ao falar para vocês, interagindo com vocês, também estou aprendendo, também estou me construindo, mas não há como negar que no processo educativo, o educador é o que deve tomar pela mão. O educador, veja, claro, considerando o outro não uma coisa, mas uma pessoa. É uma interação, vamos ver isso. É nestes dois polos, o educador, veja, e o ser humano a ser educado, que gostaria de deter-me com alguns pensamentos. Né? Ontem já tratei disso, já falei muito nessa questão, né, de alguns valores básicos que devem nortear uma escola católica. Eu dizia ontem, insisto hoje, mais do que conteúdos ou ideias a serem transmitidas, é muito importante numa escola católica o modo como se vive, para que não aconteça que o que dizemos como ideias seja desmentido na realidade. Né? E insistia ontem, não é o caso de insistir mais hoje, mas quero fazer referência, não só na relação aluno-professor, na regência de classe, não só nesse sentido, mas no sentido mesmo das relações gerais na escola, relações entre professores, relações entre chefias e os comandados, relação entre patrões e funcionários que uma escola comporta, porque também é uma empresa. Então, insistia muito nisso ontem, de que valores cristãos devem permear toda a vida da comunidade educativa. Senão, o que é defendido como ideia é desmoralizado pela prática. A gente vê muito isso, viu? Grandes ideias igualitárias, de defesa dos direitos, e na hora do vamos ver, na hora das negociações, das greves, então isso tudinho cai por terra. Então, ter muito cuidado para que realmente... E isso exige da gente criatividade e realismo. Realismo. Uma coisa linda no cristianismo é que o cristianismo ele tem o ideal, mas ele não é utópico, no sentido de desvinculado da realidade. Me permita aqui um exemplo bem rápido. Procure na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, onde algum apóstolo defende o fim da escravidão no Império Romano. Não tem isso. Leiam na carta aos Efésios, leiam nas epístolas paulinas o que São Paulo diz sobre os cristãos que são escravos e os cristãos que têm escravos. O senso de realismo é enorme.
A ideia muito arraigada de que em Cristo já não há homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem grego. O princípio está ali bem claro. E, ao mesmo tempo, um senso de realismo incrível ao tratar do assunto na prática. E qual é a medida entre o feijão e o sonho? Como conjugar o realismo e o ideal e o real? Não existe uma receita, não existe uma fórmula dada, mas sim o voltar sempre a Cristo, que é a força inspiradora, geradora, que em cada época ilumina o que é possível nas situações. Interessante, mas ao dizer que em Cristo já não há escravo nem livre, o cristianismo está colocando os germes de tudo que veio depois. Então, estou dando esse exemplo, um exemplo bem crítico, para lhes mostrar como os contrastes, as tensões da realidade escolar, numa escola católica, numa escola de inspiração cristã, não existe uma receita de bolo para as coisas, uma receitazinha pronta, mas num sincero escutar o Senhor, num sincero voltar ao Senhor, com um grande senso de realismo e a honestidade de estar sempre a caminho da conversão, se procurar soluções. Mas vamos lá. Uma educação cristã. Se a educação visa formar, se a educação visa fazer sair, né, ela provoca, conduzir, é indispensável saber aonde se quer conduzir. Aqui entra o específico da formação cristã. Que tipo de ser humano nós queremos formar? Aonde queremos conduzir nossos jovens, nossos adultos, se você considera também o ensino universitário? Aonde conduzir o formando? E que caminho trilhar para que se chegue ao destino? Então, um processo educativo que não tenha claro essas duas questões, aonde queremos conduzir e que caminho trilhar, é um processo formativo à deriva, peregrino, à toa. Isto implica necessariamente uma antropologia. Isto é, exige um verdadeiro processo formativo que não seja mera transmissão de conhecimentos informativos, imediatistas, preparar para o vestibular, preparar para o Enem, preparar para ser bem-sucedido profissionalmente. Uma escola que não tem esse objetivo quebra. Mas uma escola que resuma o seu educar a isto não é escola, do ponto de vista profundo, e muito menos cristã católica. Eu sei que a pressão é grande para mostrar resultados. A pressão é grande para ser o melhor no esporte, para colocar mais nomes no painel, no outdoor, dizendo quantos foram aprovados. E isso, que é lícito, pode levar a esquecer o essencial, que é formar pessoas. E no caso aqui, pessoas, se não cristãs confessionais, mas pessoas que tenham, em certa medida, valores cristãos. Porque, no final das contas, os valores cristãos são profundamente humanos. Não nos esqueçamos que o Ocidente, o grande patrimônio humano do Ocidente, em grande medida, não saberia dizer o percentual, deve ao cristianismo. Não é por acaso que o conceito de pessoa, onde nasceu? Na cultura cristã. Nem a cultura grega tinha esse conceito. Veja, nasceu na cultura cristã, nasceu das controvérsias trinitárias, o que era pessoa em Deus, das controvérsias cristológicas, se em Cristo, quantas pessoas havia em Cristo. Isso levou a definir pessoa, e pessoa na sua dimensão de subjetividade, um conceito que se tornou ocidental, típico da nossa cultura, e depois planetário. Então, quando eu falo cultura cristã e humanismo, todas as vezes que vocês veem um cristianismo cujos valores se chocaram com um humanismo verdadeiro, é porque houve aí uma deturpação do cristianismo.
É interessante isso. Por isso os cristãos não têm problema de depois reconhecer o erro. Porque uma coisa são os valores cristãos, outra coisa são suas vivências históricas, que às vezes são falhas. Então, é diferente se você não tem o transcendente como parâmetro, Deus como parâmetro, você não tem como fazer esse exame de consciência, não tem esses critérios. Vai sempre justificar os erros. Bom, mas não nos desviemos. O que eu quero dizer é que, veja, o processo educativo implica necessariamente uma antropologia. Um verdadeiro processo formativo, que não seja mera transmissão de conhecimentos, mas que tenha uma visão abrangente do que seja o ser humano a ser formado. Numa educação cristã, é indispensável que à luz de Cristo se tenha clareza sobre o ser humano e sua vocação neste mundo. E aqui eu queria elencar alguns traços essenciais de uma visão cristã do homem. Então, aonde conduzir o formando? Há um processo de hominização, a fazê-lo um homem. Mas o que é o homem? Me permitam colocar alguns traços dessa antropologia cristã. Aqui nem de longe eu vou esgotar. Vou colocar alguns traços principais. Primeiro, criado à imagem de Deus e, portanto, com uma dignidade inalienável. Então, o ser humano, porque a imagem de Deus, ele vale pelo que ele é. Ontem eu dizia e recordo, a base sólida de todo o direito humano não está na ONU, não está na Declaração dos Direitos Universais do século XVIII. A base sólida de todo o direito humano, vejam aqui que desafio para a nossa cultura que defende tanto os direitos humanos. A base sólida para defender os direitos do homem e de cada pessoa, de cada indivíduo como pessoa, não está simplesmente na imanência neste mundo. A base sólida é aquela que a Sagrada Escritura dá. E eu recordava ontem, está lá no livro do Gênesis, depois do dilúvio. Deixe-me ver aqui rapidinho que eu lhes dou a citação. Acho que vale a pena. Gênesis... Um momentinho só. Quando Deus diz a Noé, Gênesis 9, versículos 5 e 6. Pedirei contas do sangue de cada um de vós. Sangue na Escritura é a vida. Eu pedirei contas da alma, da vida do homem, pois o homem foi feito à imagem de Deus. Aqui sim, aqui os direitos humanos estão radicados em bases sólidas. E interessante que foi esta base que fez com que se desenvolvesse no Ocidente tão forte o discurso dos direitos humanos. Os direitos humanos nascem, a discussão sobre eles apelando para isso. O homem é sagrado. E aqui qualquer homem, pode ser aquele com Alzheimer, pode ser aquele que é um bandido, que tenha cometido um crime hediondo, pode ser o rico, pode ser o pobre, ele é sagrado, porque ele é a imagem de Deus. Veja, eu pedirei contas da vida do homem. Então, isso seria uma belíssima discussão com os não crentes. Como o humanismo ocidental bebeu daqui. Mas aqui eu estou falando para, veja, educadores católicos. Então, aqui eu já tomo isso como dado adquirido,
E quero insistir que isso deve estar, veja, devemos tomar peito como um dos traços essenciais de uma visão cristã do homem, criado à imagem de Deus. Cada pessoa, cada ser humano é muito mais que um indivíduo. É uma pessoa. Ou seja, é uma seta para o infinito. Na sua subjetividade, na sua história, nas suas possibilidades, nos seus talentos, nas suas limitações. Um educador realmente imbuído de valores cristãos jamais entrará simplesmente num processo educativo de massa. Um segundo aspecto, veja, o ser humano é o ser que tem como protótipo e medida de realização o próprio Cristo Jesus, o homem perfeito, à luz de quem o mistério do humano e de cada pessoa é iluminado. O Concílio Vaticano II dizia na Gaudium et Spes, número 22, se não me engano, que o mistério do homem, o mistério do ser humano, somente se ilumina à luz do mistério do Verbo encarnado. Então, para nós cristãos, atenção, agora veja, a posição do sujeito educador. Ainda que ele respeite, numa sociedade pluricultural como a nossa, todas as visões, o educador sabe, se ele é um educador cristão, que o modelo de homem já foi dado. Não precisa esperar o que a ONU vai dizer. Não precisa esperar o último documento, nem da igreja, ele já foi dado. Cristo é o homem perfeito. Cristo é o modelo de homem. Veja, atenção, falo aqui de uma antropologia cristã. Não estou discutindo aqui no campo da ética civil, da ética pública, eu estou falando para cristãos. Então, podemos falar claramente a partir dos dados da nossa fé. Então, para o cristianismo, na antropologia cristã, Cristo não é o modelo de homem cristão. Cristo é o modelo de todo ser humano. Na visão cristã, eu citava isso ontem. Veja, o livro do Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem. A gente não sabe o que quer dizer isso. Né? Em profundidade, não. O que significa que o homem é a imagem de Deus? A gente pode dizer tanta coisa. Ora, somente à luz de Cristo, essa afirmação do Gênesis encontra todo o seu sentido. São Paulo vai dizer, Colossenses 1,15, ele, Cristo morto e ressuscitado, aí São Paulo está falando do Cristo pascal, ele é a imagem do Deus invisível, o protótipos, o primogênito de toda criatura. Então, agora sim, quando um cristão lê o Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem, o cristão sabe que o homem perfeito, que o protótipo, que o modelo, que a forma de todo humano é Cristo morto e ressuscitado. Olha que coisa, o homem é a imagem de Deus no corpo e na alma. Olha que coisa. Se você olha simplesmente o patrimônio clássico grego, você diria, não, ou até judaico, o homem é a imagem de Deus porque é livre, o homem é a imagem de Deus porque tem consciência. Tudo isso é verdade, mas é muito pouco. Nós dizemos mais, o homem é a imagem de Deus porque foi criado através de Cristo e para Cristo. E agora, Tertuliano ou Justino, não lembro qual dos dois, comentando, fazendo uma exegese belíssima da narração da criação do homem no Gênesis. A primeira narrativa é uma cosmogonia, né? É do cosmo todo. A segunda é uma antropogonia. Pois bem, então ele diz, Deus, imagina Deus como um artesão, né? Então, Deus, olha que leitura belíssima. Deus, quando plasmava o homem como um oleiro do pó da terra, veja,
olhava o Cristo ressuscitado e pensava consigo, eu tenho que plasmá-lo de tal modo belo, porque um dia o Cristo será um deles. O Cristo, o meu filho, o Verbo, vai se fazer o que eu estou plasmando. O que quer dizer essa exegese que parece tão ingênua, mas é de uma profundidade enorme? Veja que o ser humano não existe por acaso, nem existe sem um modelo, nem existe sem um objetivo. O protótipo, a realização plena do humano é Cristo. E não Cristo, quando eu falo Cristo imolado e ressuscitado, não penso de modo simplesmente estático, mas tudo o que Cristo, o mistério de Cristo, significa. Solidariedade, sendo rico se fez pobre, sendo Senhor se fez servo, sendo Deus se fez homem. E na sua condição de servo, viveu a sua existência como pró-existência, se doando, dando a vida. Amou e foi amado, precisou ser amado, reclamou quando não foi amado, foi tentado pelo desânimo, pela impaciência. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Que coisa impressionante ver um Cristo deprimido no Horto das Oliveiras. Sim, olhe lá, Marcos 14. Começou a apavorar-se e a entristecer-se. O que é isso? Veja, com medo da morte e vencedor da morte. Chorando, procurando discernir a vontade do Pai e tendo a coragem de dizer sim. Então, Cristo, sim, não somente, veja, não é o Cristo, um Cristo simplesmente glorioso lá, não. É o Cristo glorioso e o seu caminho nos dias da sua carne. São modelo, são o modelo, mas o próprio Cristo reivindica isso. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Aqui me entristece muito quando os nossos políticos se metem a fazer exegese. É uma desgraça. Eu me lembro na CPI do Collor, era rapazinho, eu me lembro diante da televisão esperando o resultado da CPI lá do Collor. Ainda me lembro o nome do relator, né? O senador Almir Lando. E ele começou dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu digo, melou. Porque a verdade de que fala Jesus não é a verdade de uma conclusão de CPI. A mesma coisa quando o presidente Bolsonaro diz, conhecereis a verdade. Não é uma verdade qualquer, não é esse o sentido do que Jesus falou. A verdade aqui não é uma afirmação de dizer da coisa o que a coisa é. Não é uma narrativa que seja baseada em fatos. Não é isso que é a verdade bíblica. A verdade aqui é uma pessoa. Conhecereis a mim como sentido da vida, como vossa verdade. O que nosso Senhor diz é, eu sou a tua verdade. Queres te conhecer? Olha-te nesse espelho aqui. Olha-me nos olhos. Os olhos não são as janelas da alma? A gente não se vê no olho do nosso interlocutor? Eu sou a tua verdade. É esse o sentido do que Jesus quer dizer. Eu sou o caminho da humanidade. Eu sou a verdade da humanidade. Eu sou a vida. Vida aqui é outra palavra manipulada, até por nós de igreja. Porque quando nosso Senhor diz vida aqui, não é no sentido de bios, não é no sentido de psique. Quando Jesus diz vida aqui, é no sentido de zoé, vida plena, vida que só Deus pode dar. Ego eimi te zoé, eu sou a vida. É esta vida que Jesus é. É esta vida que Ele quer dar. É esta vida da qual o homem, todos nós temos sede, temos fome. E procuramos muitas vezes em lugares
em situações, em modos de viver, dos quais não há vida. Então, veja, voltemos. Traços essenciais de uma visão do homem na educação cristã. Criado à imagem de Deus com a dignidade inalienável. Isso aqui um judeu também assinaria. Na educação judaica também é isso. Ser o homem que tem como protótipo a medida de realização o próprio Cristo Jesus, o homem perfeito, à luz de quem o mistério do humano e de cada pessoa é iluminado. Aqui um judeu não assina. Aqui está o específico, o núcleo de um processo educativo cristão. Tire isso e não tem mais educação cristã. Uma educação cristã é uma educação humanística. Sim, mas a educação humanística é muito ampla. Há tantos filósofos ateus ou gnósticos que não têm, que defendem uma formação humanística, mas não tem um humanismo cristão. Veja, há vários modelos de humanismo. Um terceiro traço. O homem é essencialmente espiritual, isto é, aberto para a transcendência. Espiritual aqui no sentido bíblico, e eu recordo o que disse ontem. O que é espírito na Bíblia? O espírito no homem. É a abertura visceral que o homem tem, a saudade irrefreável que o homem tem da transcendência. Veja, o homem é o único bicho que tem saudade do infinito. E essa saudade não é facultativa. Ela é, para usar uma expressão kantiana, transcendental. Ela está em todo homem. E é o que faz o homem ser homem. Eu citava Tertuliano ontem. Uma frase de Tertuliano que para mim é apaixonante. Os peixes nadam, as aves voam, os homens rezam. Pronto. Né? Eu não tenho medo de dizer que a atitude mais humana do ser humano é rezar. Não é pensar. Porque um homem que só pensa, ele pode virar um bicho. Hitler pensava. Stalin pensava. Os grandes tiranos e genocidas da humanidade pensavam. Não é pensar. Nem é ser livre. Isso ainda não é o mais profundo. O mais profundo do ser humano é ser aberto para o infinito. O homem é o bicho que reza, que é capaz de rezar. Interessante que um homem tão simples como São João Maria Vianney diz que a vocação do homem é rezar e amar. Veja, um homem de uma cultura, no sentido acadêmico, tão pequena, mas porque era um homem profundamente humano e profundamente mergulhado em Cristo, é capaz de uma coisa dessa. No catecismo dele, quão bela é a vocação humana, amar e rezar. Ou seja, amar e abrir-se para o infinito. Rezar aqui, eu estou falando na oração, porque você tem oração e orações. As orações são aquelas que a gente faz para sustentar uma vida que tenha uma atitude de oração. O que é uma vida orante? Uma vida aberta para Deus, para o infinito. O que é uma vida orante? Uma vida de alguém que quer caminhar na presença do infinito. Que não pensa assim simplesmente, a vida é minha, eu faço como eu quero. Um grande filósofo do século passado, Norberto Bobbio, né? Norberto Bobbio era tido como um filósofo agnóstico, ou até ateu. Interessante que numa das últimas entrevistas dele, ele disse, eu não sou ateu. Se eu nasci de uma família laicista, né, nunca praticamos a religião, mas eu tenho uma profunda convicção de que o ser humano e o mundo vivem diante de um mistério. Eu não sei dar nome a esse mistério.
Mas eu sei que a existência só tem sentido à luz desse mistério. Isso é o homem. O bicho que tem sede do infinito. Podem observar, toda pessoa realmente profunda na sua existência, cedo ou tarde, ela tem que fazer as contas com essa questão. Qual o sentido da existência? Qual o sentido dos meus empenhos, dos meus ideais, de tudo que eu amei, de tudo que eu construí? Por que esse senso de dignidade? Por que suportar, às vezes, o sofrimento, a incompreensão por algo em que eu creio de verdade? Olha que coisa linda é o ser humano. Olha, se do ponto de vista do genoma diz que parece tanto com uma ameba, que distância impressionante entre uma ameba e a gente. Veja. Então, uma educação, né, cristã, ela tem que lembrar isso, que o homem é um ser espiritual. E eu citava ontem uma frase do Salmo. A minha alma tem sede de ti. A minha carne também te deseja. Essa sede que nós temos no corpo e na alma é o que a Bíblia chama de espírito. Quando São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses que o vosso corpo, dimensão física, material do homem, a vossa alma, dimensão psíquica do homem, nós temos uma alma inteligente. E o vosso espírito, vejam, essa dimensão de abertura radical, global, que a humanidade e cada pessoa tem. Isso é uma coisa impressionante. E às vezes, vá onde você menos espera, vá nas periferias, vá nos lugares mais degradados e você vai ver o homem, o espírito teimando em aflorar no homem. Um educador católico vai trabalhar isso. É por essa brecha que ele entra. Veja. Então a educação cristã tem tudo para ser um belíssimo processo de humanização, de homização. Ora, ainda um outro, né, só recordando, eu estou tentando mostrar alguns traços essenciais de uma visão cristã do homem. Criado à imagem de Deus, tendo como protótipo o Cristo, ser essencialmente espiritual, ser que se autopossui saindo de si, em direção ao mundo, aos outros e ao outro. O ser humano é ser em relação. Isso aqui, a psicologia, as várias teorias da aprendizagem, as várias correntes de sociologia, psicologia, vão dizer. Aqui me interessa o ponto de vista cristão, bem cristão, teológico mesmo. Se o homem é imagem de Deus em Cristo, e se Deus é essencialmente trino, Deus é um só, né? Mas é amante, amado e amor. É Pai, Filho e Espírito. É gerante, gerado e geração. É Pai, Filho e Espírito. Veja, se Deus é um eterno, não tem nada a ver com Hegel não, viu? Mas se Deus é um eterno, sair de si e voltar a si no amor, e se o homem é sua imagem, o homem é essencialmente relação. Como dizia um grande filósofo nosso, chamado Chacrinha, quem não comunica se trumbica. Então, veja, tá certo? Então, o homem, ele é ser aberto, até fisicamente. Até fisicamente, olhe, nós somos interação com a realidade circundante. Impressionante. Imagine uma pessoa
no leito de hospital, consciente, mas que tenha falência nos seus sentidos. Ela não consiga escutar, ela não consiga falar, ela não consiga mover seus membros. Imagine a angústia de não conseguir interagir. O corpo, nosso corpo, que estruturalmente é para comunicar, com o meu corpo eu rio, faço cara feia, abraço. Veja, posso dizer, oi, tudo bem? E pensar, desgraçado. Veja, eu posso revelar e posso esconder. Eu posso criar comunhão autêntica e mentira. Veja, num caso grave, um caso extremo como esse de uma pessoa no seu leito, o corpo é prisão. Porque o homem é comunicação. Então, primeiramente, o homem, veja, é ser que se autopossui, né? E isso é uma das coisas mais fantásticas do ser humano. Eu só me descubro saindo de mim. Eu só me autopossuo me doando. Alguém que viva para si e preso em si termina adoecendo. É um egoísta. Não desenvolve suas potencialidades. Não é provocado. Veja como é bonito isso. Porque o ser humano é a imagem de Deus. Deus é relação. E o ser humano foi criado para a relação. Então é interessante. Ele se autopossui em direção ao mundo. O mundo circunstante me faz. O mundo circunstante plasma uma identidade minha. As realidades, os problemas, as possibilidades, o que eu faço. Então, o homem se autopossui saindo em direção ao mundo, mas o mundo não é feito só de coisas. Ele sai na direção dos outros. Os outros, esse bicho é danado, os outros. O outro, para mim, primeiro é uma ameaça. Porque o outro é diferente de mim. A minha ameaça. Ameaça o que eu penso, ameaça a minha individualidade. O outro é uma ameaça. Mas o outro também, veja, o outro também é uma chance. É uma chance maravilhosa. Pode me fazer descobrir coisas impressionantes em mim, que eu não sabia, o outro me provoca, me provocando me faz... Essa palavra provocar é bonita, chamar para a luta, é chamar para fora. Vejam. Então, o outro me constrói, né? Ele é uma ameaça, é uma chance. Quantas vezes a gente conhecendo o outro, entrando em relação com o outro, a gente é enriquecido? Quantas vezes aquele outro que à primeira vista me ameaçava, pelo simples fato de que é diferente de mim, que não está nos meus parâmetros, porque nós todos temos essa neurose, de achar que a gente é a medida de tudo. Então, como não está naquilo que eu espero, já é uma ameaça. E depois, quando eu me abro, puxa, que chance. Como me enriqueceu. Então, o outro, veja, é uma ameaça, é uma chance. É sempre um desafio. Sempre um desafio. Uma educação cristã ajudará sempre o formando a crescer como sujeito de relações. Veja, por enquanto eu estou tipificando um pouquinho alguns traços da antropologia cristã. Depois a gente vai ver a educação cristã como... Mas atenção, um educador cristão sabe que essa saída do homem, que essa saída da pessoa para o mundo e para os outros, ainda não é o definitivo. Se o homem é o bicho feito para se construir em relação com o mundo e com os outros, é porque o homem está à procura do outro com O maiúsculo. Toda relação nossa, meus caros amigos, toda relação nossa é um encontro, é um ponto de chegada,
mas é também o começo de algo novo e a saudade de algo que não conseguiu ainda. É aquilo que eu dizia, depois de cada sucesso obtido, dizia ontem, depois de cada sucesso obtido, depois de cada etapa vencida, a gente pergunta, o coração pergunta, mas é só isso? Eu quero mais. O coração ri da gente, né, usando a linguagem nordestina, manga da gente, quer dizer, zomba da gente, ri da gente e diz, não, é mais além. É mais adiante. Porque nós somos seres a caminho do outro. Aquilo que Agostinho já dizia, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração estará inquieto até que descanse em ti. Uma educação cristã, repito, não é somente com conteúdos de uma aula de educação religiosa, não. É o modo de viver da comunidade educativa, é o modo de se portar dos educadores. Uma educação cristã atiça, faz aflorar isso que está em nós, essa dimensão maiêutica. Veja, esse educere, conduzir para fora, essa saudade. Uma das grandes tristezas da sociedade atual é ver como o ser humano se contenta com projetos setoriais pequenininhos e renunciou a perguntar pelo sentido. Ensina-se os jovens a ser medíocres, a resumir a vida, a se dar bem profissionalmente, a se dar bem afetivamente, a enfrentar bem um Enem, um vestibular. Isso é pouco, isso não enche o coração. Isso é tudo que a escola tem para dar? Pois é muito pouco. Ganhar medalhas numa competição olímpica, isso é muito pouco, isso não é educação, muito menos educação cristã. Veja, educar é construir o homem. E sabemos o que é o homem. O cristianismo tem uma tradição cultural, meu Deus. O cristianismo tem uma imagem do homem. Bom, ainda um traço. O homem é um ser radicalmente chamado a ser sujeito do seu caminho existencial, em liberdade, colocando-se diante do mundo, dos outros e do outro, de modo consciente e responsável. Aqui uma coisa muito importante. Se o cristão sabe o que é o homem, e aqui o homem é chamado, ele sabe também que faz parte essencial, é dimensão essencial do homem, a sua consciência e a sua liberdade. Então não pode existir uma educação cristã simplesmente impositiva, sem respeito às individualidades. A gente sabe a que caminho deve levar nossos formandos, mas a gente deve respeitar o espaço que eles têm para dizer sim ou não, quero ou não quero, abro-me todo ou abro-me em parte. Porque quando a gente tem uma certeza na vida e a gente não respeita a outra dimensão, que essa certeza eu partilho com pessoas, compartilho com pessoas livres, aí essas certezas são malditas, porque geram os sistemas totalitários. Eu morro de medo de quem tem todas as certezas, mas esquece que essas certezas eu tenho de partilhar com pessoas que vão pensar diferente de mim, e eu tenho de respeitar o espaço dela. Então, a educação cristã que não pode ser dogmática. Veja, dogma é bonito no sentido religioso. Ainda me lembro do antigo ginásio, eu fui desse tempo, do ginásio. E o meu professor de religião dizia, não me esqueci nunca, religião, toda religião compõe-se de dogma, moral e culto. Bem bonitinho, a gente copiava e depois respondia no exame. Dogma, moral e culto. Toda religião tem essas três coisas. Em religião tem que ter dogma. Ou seja, toda religião tem um conjunto de crenças que vem da divindade.
E porque vem da divindade, são verdadeiros. Toda religião tem que ter dogma. É constituída do dogma. Mas dogma só cabe em religião. Fora disso, é uma excrescência, é uma doença do espírito. Então, veja, a certeza da educação cristã não pode degenerar em autoritarismo, em dogmatismo. Pelo contrário, eu ter certeza me ajuda a me relacionar com o diferente e com serenidade, sem inseguranças, sem querer impor. Mas, sem querer impor, mas com toda a coragem do mundo de propor, e não propor de modo mascarado, mas propor claramente. Eu não gosto de conversar com judeu que vem dizer que Cristo era um grande homem. Não gosto. Um judeu verdadeiro não vai dizer que Cristo era um grande homem. Sabe que Cristo era um doidinho, um falso Messias. Veja, agora ele pode conversar comigo tranquilamente me respeitando, e eu a ele. Não mascarar a verdade. Não mentir. O diálogo verdadeiro se dá na verdade. Mas as minhas crenças não precisam agredir os outros. A gente só precisa criar espaços de diálogo. Uma plataforma comum para conversar. Hoje o mundo precisa tanto disso. Eu não aceito conversar com alguém que não é cristão, que eu tenha que esconder a cruz. Não, então não aceito. Nem converso. Não. Tá certo? Eu sou cristão. Não estou colocando a cruz no seu pescoço. Estou levando no meu. Então, todo diálogo verdadeiro tem que ser, veja, respeitar as diferenças. Bom, a partir do que foi dito, fica patente que numa educação verdadeiramente católica, tudo no ambiente educativo deve estar em função da formação desse ser humano segundo Cristo. E o ser humano segundo o Cristo tem esses aspectos que eu coloquei aqui. Isto em nada deve ferir a legítima autonomia da ciência pedagógica e das várias dinâmicas da vida de uma escola. Existe uma visão errada, preconceituosa por parte da sociedade civil, de que a fé, ela fere os princípios da laicidade. Às vezes, uma vez eu encontrei um professor universitário, até mineiro. E eu reclamando, digo, mas por que vocês, ele era um intelectual, por que é que vocês são tão desconfiados, tão cismados com a igreja e com tudo que é religioso? Ele me deu uma resposta que me deixou pensativo. Ele disse, é porque se a gente deixar, padre, vocês engolem a gente. E isso me fez pensar que a gente também tem culpa. Porque é preciso que a gente entenda, né? Eu explicava ontem, o conceito de laicidade. Vejam, eu vou explicar novamente esse conceito, porque pode ser que alguém que está aqui agora não tenha estado ontem, e porque é um conceito importante, para deixar ainda mais claro esse conceito e a importância dele. Vejam bem, e como é um conceito extremamente cristão, se nós cremos que que Cristo não é só o Salvador, mas é o Criador, atenção, porque nós cremos que tudo foi criado através de Cristo e para Cristo. Nós cremos que aquele verbo, aquela palavra pela qual Deus criou tudo, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Essa palavra não é uma coisa, é uma pessoa, é o nosso Jesus, é Cristo nosso Senhor, é o verbo. Se nós cremos, atenção, que Deus está presente não só na salvação, mas na criação, então toda a criação, todas as realidades criadas, também as realidades humanas, têm sua bondade. Deus viu que era bom, e depois do homem, Deus viu que era muito bom. Então tem sua
bondade, bondade aqui no sentido mesmo ontológico, filosófico, tem sua consistência, tem sua razão de ser. Então, o cristão, ele tem o dever religioso, de respeitar a ordem da criação. Lhes dou um exemplo bem simples. Bem simples. Vou dar um exemplo na vida de paróquia, fora do campo da educação, para vocês entenderem bem. O padre vai reformar a igreja. E na comunidade tem bons arquitetos que dizem, padre, o que o senhor está pensando em fazer é uma bela porcaria, não faça assim. Não é? Olha, isso não vai dar certo. E tem também ali uns 2 engenheiros que dizem, padre, essa igreja vai cair. Vai cair, vai ficar feia. Mas o padre diz, não, o padre sou eu. Ninguém está achando que ele não é o padre. E quem manda sou eu. Bom, aí é insegurança, porque quem manda não precisa dizer que manda. Manda e acabou-se. Mas veja, não é? Então, veja, o que temos aqui? Uma falta de respeito ao princípio de laicidade. De laicidade. Tudo bem, eu sou padre, eu sou bispo, mas eu não entendo de economia, eu não tenho que dar aula ao país de qual é o caminho econômico melhor para o país. Porque eu não entendo, não é minha praia. A laicidade, eu tenho que respeitar a autonomia das realidades criadas. De economia, deixa os economistas falar. O que é que eu posso fazer como bispo? Chamar a atenção para alguns valores não econômicos. Não econômicos. Solidariedade, justiça, possibilidades para todos. E depois os economistas, a partir da ciência deles, que é autônoma, eles vejam como melhor vivenciar, inspirar-se nesses valores. Eu me lembro, eu vou recordar a vocês, eu gosto de tocar em pontos quentes mesmo. Eu me lembro a confusão que foi lá na minha região, bispo contra bispo, a questão da transposição das águas do São Francisco. Outra expressão nordestina, vocês têm aqui, né? Vejam que presepada. Vocês tinham metade dos bispos contra a transposição. Um até fez greve de fome. Eram os bispos das dioceses ribeirinhas. Eram contra. E vocês tinham, fazendo barulho, e vocês tinham bispos a favor da transposição. Eram os bispos da região da seca. Pronto. Ou seja, estavam errados uns e outros, tem que se dizer, que bispo não entende de transposição. Não entende, simplesmente não entende. É uma falta de respeito ao princípio de laicidade. Teriam feito muito mais se juntos, alertassem a sociedade para alguns valores. O cuidado com a criação. Veja, um olhar atento dos impactos de uma transposição de águas para a natureza e para os seres humanos, para os ribeirinhos, chamar a atenção para que a água depois não fosse privatizada. Ou seja, chama a atenção para alguns grandes valores e deixar que os entendidos naquele âmbito exerçam sua competência. A igreja, os cristãos, não podem querer tutelar a sociedade. Isso já passou com o fim da cristandade. Já faz alguns séculos. Então, voltemos para a nossa questão acadêmica. Então, tudo isso, veja, uma escola cristã, uma educação cristã, deve ter clara que tipo de homem quer formar. Que tipo de homem. Mas isso não significa sufocar as competências da pedagogia, dos princípios de administração escolar, da pluralidade de quem não pensa como a gente. Então, aqui nós temos uma tensão, que deve ser uma tensão fecunda, construtiva, e que nos desafia a procurar soluções. Então, por agora paramos e voltamos com mais 2 ou 3 tópicos que ainda tenho para partilhar com vocês.